Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui o nosso podcast Movimento e Saúde. Hoje a gente não está aqui com o nosso astro podcaster, que é o Carlos Mário. Então fui convidar outro astro, né? Que é o Vinícius Ortiz, que é meu amigo desde a infância, um dos meus grandes amigos que eu tenho. E, e por coincidência da vida, a gente acabou tendo a mesma formação de fisioterapia, né, Vinícius? E, e é, Aí, após isso, o Vinícius acabou evoluindo para a área de osteopatia, que é uma área muito bacana, uma área muito desenvolvida dentro da fisioterapia. Mas vou passar a palavra para o Vinícius para ele se apresentar e depois a gente começa a falar aí bastante sobre movimento, saúde e fisioterapia, né, Vinícius? Claro. Não, fico feliz aí, né, pelo convite, né, cara? É sempre um prazer as nossas conversas, mas falar aqui no podcast de vocês aqui, eu já tava ansioso, né, cara? Eu tava acompanhando aí e fico feliz por ter recebido o convite. A gente vem já de alguns anos, né, nessa convivência aí, temos registros aí desde os 5 anos aí, fazendo aprontando algumas coisas, né? Então, a amizade de 40 e poucos anos não é sempre, né? Mas é como tu falou, a gente acabou tendo, até por quase que uma coincidência, né? A formação em fisioterapia, a gente não fez na mesma faculdade. Muita convivência, mas na questão profissional a gente acabou seguindo caminhos paralelos, né? E estamos aí, eu acabei indo pro lado da osteopatia, que era uma coisa que a gente sempre falou mesmo. Mas antes, ali na formação de fisioterapia, tu estudou no IPA, né, Vinícius? Eu estudei na UBRA e tu te formou um pouco antes que eu também, né? Me formei acho que 2 anos antes, Eu acho que é. Tu formou quando? 2002. Eu formei final de 2002, tu no início de 2002. Isso. Eu me lembro que uma ocasião que tu já trabalhava como fisioterapeuta, portanto, formasse antes, né? E eu fui estrear como fisioterapeuta depois de formada, recentemente, depois de formada, e eu te liguei, porra, Vinícius, eu tô com dificuldade aí, amanhã eu começo sendo fisioterapeuta na extinta MAP, lá na clínica da MAP. Sim, Eu, assumiu uma responsa é, grande lá. eu começo sendo fisioterapeuta, cara, qual é a dica que tu me dá aí? Eu disse, tu me tranquilizou pra caramba, aquele momento ali foi muito importante que a gente conversou. Tu disse assim, não, Leonardo, porra, tu estudou um monte, cara, tu é um cara que já tem vivência, amanhã tu vai botar o jaleco lá e tu vai desfilar na clínica. Eu disse, porra, Vinícius. Mas foi um momento legal que a gente teve aquela ali do início da profissão, o cara fica apreensivo, mas a gente tinha muita vivência prática, né? Tanto, né, das questões curriculares ali, mas do esporte que a gente sempre praticou, que a gente acabou tratando, né? Se tratando, né? A gente conviveu junto nesse período também e a fisioterapia sempre foi uma coisa meio presente, né? Na nossa vida ali, antes de fazer o curso, inclusive, né? O pessoal, assim, que não nos conhece mais profundamente, mas tem uma galera que conhece bastante nós, mas eu e o Vinícius somos amigos desde os 5 anos de idade, como ele falou. Nós somos colegas, além de amigos, desde os 5 anos de idade, porque nós estudamos junto no Jardim de Infância, chamado Jardim de Infância da época. E aí depois a gente também estudou no colégio, só que nós viramos nadador juntos, né, Vinícius? E durante toda a juventude, digamos assim, nós praticamos a natação, que era o nosso esporte. O Vinícius está um pouco afastado da natação, que eu critico ele, mas eu ainda continuo presente ali na natação, às vezes ausente, né? Mas aí depois, então, nós tivemos essa convivência com a fisioterapia ali dentro do clube, do Grêmio Náutico Gaúcho, né? Isso, e na verdade, assim, as lesões vão acompanhando ao longo da prática e o tratamento vinha com a fisioterapia que despertou na gente, né? Essa vontade de continuar na área, mas do outro lado, né? Digamos assim. E, enfim, eu fiz a minha formação no IPA, lá também, né? Tem uma escola de educação física bem forte em Porto Alegre. Eu lembro do Cidade comentando, estudou lá também, né? Uhum. E eu sei que eu acabei nunca me afastando, né, dessa parte esportiva, mas eu me despertei e eu lembro até de ti falando assim, cara, a osteopatia é um negócio muito legal. Aí, cara, eu tenho registros assim, memória que
tu falar da osteopatia antes, Sim. assim, de eu ir atrás, né? Mas enfim, a vida profissional a gente seguiu e eu fui buscar a especialização um pouco depois, né? E eu fiz essa formação nas faculdades Inspirar, uma osteopatia ah, voltada mais para... Tem duas alas da osteopatia que se comenta, né? A parte da osteopatia de Madrid, que é ela até se aproxima um pouco mais da questão das manobras de quiro, assim, né? De quiropraxia, e é uma coisa mais não tão global como a gente estuda na osteopatia francesa, que é a minha escola, né? Do meu colega Luiz Felipe Toqueto, lá o coordenador Nosso do amigo, curso, nosso nosso colega, Luiz amigo lá, Felipe. Luiz Felipe, ele, enfim, foi coordenador do curso, me incentivou bastante e a osteopatia, para que o pessoal entenda, assim, ela talvez não tenha... Mas antes tu entrar assim na parte mais técnica, é um curso longo. Quantos anos dura ali? Isso eu sempre tive na minha mente, por isso que a gente conversava muito. Disse, bah, É é um difícil. curso legal, acho que é bacana, vale a pena investir. Só que, porra, velho, é É uma cansativo, né? Fala aí, dedicação Vinícius, como grande, é que é? Aí eu fui ver a formação, 4 anos de formação, né? É uma pós-graduação longa, é quase um novo curso superior. Tu vê, a E fisioterapia são aí, 5 anos, bota mais 4 para osteopatia, para se especializar na osteopatia. e, e aí assim, aí quando tu começa a estudar, tu vê, né? Que a gente estuda o corpo como uma unidade, onde todos os sistemas, todas as estruturas se relacionam. E dali que podem, né, inúmeras situações de lesão podem se desencadear mesmo antes da dor aparecer, né? Então, assim, o legal é isso, é a gente ver a osteopatia, ela trata a unidade do corpo, é um princípio, né? E partindo daí a gente começa a procurar identificar os pontos que podem estar levando, né, na verdade, a origem das lesões, né? E eu lembro que tu comentou num outro episódio aqui que o diagnóstico é o que pode ser, é o mais importante, né? Quando tu busca um tratamento Eu num falei que era o paciente. segredo da Bela Era o Fista. segredo da Vela Fisa, é verdade. E isso que tu fala, meu irmão comenta também, ele diz que tu não adianta nada, tu tá tratando uma coisa se tu não tá com o diagnóstico correto, né? Na verdade, essa é a base, né? E o, A boa medicina, e o teu irmão, Rafael Ortiz, traumatologista. Fala especialista em dele aí, joelho, já que tu Não, citou nosso vamos amigo. citar ele, daqui a É, pouco ele claro, vai ser o claro. próximo aí, Lógico, uma lógico, lógico. presença aí meu irmão é ortopedista, né? Ele é especialista em joelho, ele mora em Florianópolis, né? Eles têm uma escola muito forte lá de cirurgia de joelho, né? Com o Dr. Luiz Fernando Funchal também, que é colega dele. Eles, enfim, tem escolas de formação, residência no Hospital Regional, no Hospital Bahia Sul. E são muito... Né, a gente é meio suspeito para falar, tu também conhece bem eles, é uma pessoa muito estudiosa, né, cara? E Extremamente muito competente, competente. rigidez dos estudos. E, enfim, ele não... Quando a gente pede recomendação dele, conversa com ele, a gente sabe que, a dica vem boa, né, de lá. Então vamos registrar o convite aqui para o Rafael. Doutor Rafael, quando quiser vir participar do podcast Movimento e Saúde, aí é sempre bem-vindo. Ontem jantei também com o Dr. Marcelo Tafas, Sim, junto com o também. professor José Valdoir, nosso amigo Olha aí. também. Então fica o registro do convite. Marcelo Tafas, Rafael Ortiz e José Valdoir aí para participar conosco Poxa, do fiquei podcast até feliz por Movimento e estar Saúde. aqui antes deles, né? Privilégio. Ah, mas tu, Vinícius, mora no meu coração, não é de hoje. Mas segue falando aí da osteopatia, Tá. então. Então, assim, o que eu pude perceber, né, ao longo desses longos anos aí de estudo, né, na osteopatia, que quando a gente encontra a origem do que pode estar levando a um processo de lesão, o resultado fica muito rápido, assim, né? E a gente vê isso nos pacientes, assim, é uma coisa que é muito satisfatória, né? Às vezes a gente está tratando lesões antigas, assim, meses, aquelas inflamações crônicas, assim, e aí tu vai lá, chega um paciente que
né, não sabe mais o que fazer e aí tu encontra uma estrutura que estava em disfunção, tu corrige ela numa sessão e às vezes o resultado já vem no dia seguinte, assim, né? Então tu diria que uma das grandes diferenças assim da osteopatia ou dos grandes diferenciais da osteopatia é ver o corpo não segmentado, é como um todo. Porque das formas que a gente trata os pacientes, vamos dizer assim, na fisioterapia, na traumatologia, qualquer outra área da saúde, é segmentar. Ah, não, o cara está com o joelho ruim, vamos tratar esse joelho. O cara está com uma lesão inflamatória no joelho. E já a osteopatia, ela enxerga isso tudo diferente, é isso? Ela vai sempre buscar, nunca vai, claro, a dor é importante, é um registro importante, mas a gente vai sempre tentar olhar o corpo como um todo, né? É claro que tem coisas que tem que ser segmentadas, tem casos que tu precisa tratar, o paciente não pode sair com aquela dor, aí tu tem condições na tua clínica lá, tem muito disso, né? As pessoas saem de lá Uhum. né, se sentindo uma qualidade de vida, ela tá com Sim. uma dor crônica e dali isso é importante, só que às vezes a origem, para tratar a origem, para não reincidir na lesão, ela precisa ter um estímulo extra, assim, né? Que às vezes é difícil de identificar. Enfim, estruturas como estruturas viscerais, eh, tu mesmo, como foi meu paciente, pode dar o teu relato também, que às vezes a gente, manipulando as próprias vísceras, pode chegar em resultados de inflamações, né, É. tendinosas e ósseas de Isso aí é coluna. fantástico. Eu fui paciente do Vinícius e estava com uma dor crônica que se estendia da lombar para a região inguinal e descia até a perna. E, puxa vida, eu fui tratar com o Vinícius lá, ele tratava minhas vísceras, né? A barriga, pô, para quem não sabe, né? Então ele fazia mobilizações viscerais. Porra, Vinícius, não é que aquilo me melhorou. Barriguinha, pô, É, popular vou fazer a barriguinha. barriguinha. Então assim, claro que é importante tu saber que não é só isso, né? Às Sim, vezes a claro. gente precisa, não vai a solução para tudo, mas Mas que passa por ali passa por também. isso. A osteopatia é uma terapia complementar, né? Na ANS também, né? Uhum. Ela está lá como uma terapia complementar e ela se associa, né? Com a fisioterapia, enfim, com a... Tá, então tem umas coisas básicas assim que eu queria esclarecer para nossos ouvintes, para quem nos assiste. Primeira coisa, porque a gente tem uma prática de atendimento de pacientes de 20 anos, mais de 20 anos, né? Então o que a gente vê muito assim, o paciente, não, eu fiz primeiro osteopatia, eu já tentei acupuntura, eu já tentei não sei o quê, e daí chega para nós para fisioterapia. E o que eu digo para eles, queria perguntar para ti, isso já com propriedade, então, né, de doutor especialista em osteopatia, o tratamento da osteopatia, ele pode ser casado, deve ser casado junto com o tratamento da fisioterapia, um complementa o outro. Como é que tu enxerga isso, Vinícius? Não, com certeza. Eu, né, com os meus pacientes e como eu aprendi com meus mestres, as terapias se associam, né? Eu costumo, né, na minha prática, depois desses ajustes, que eles não têm aquela mesma frequência que a fisioterapia acaba tendo, assim, de 2, às vezes mais vezes por semana, às vezes diárias, né? Uhum. Quando tem indicação. Após esses estímulos da osteopatia, a gente procura, né, depois de organizar as estruturas do corpo, a gente encaminha, né, para o próprio Pilates. É uma atividade que complementa muito bem. Complementar. A doutora Dani lá Nossa recebe meus colega. pacientes, nossa colega, no Estúdio Vibra ali, é parceiro, né? Sim. E eu sei que... E a fisioterapia também, porque, por exemplo, uma inflamação aguda, né? Por mais que a gente corrija uma estrutura de coluna, de vísceras que a gente estava falando, a inflamação não sai automaticamente dali. Então, o tratamento na clínica, ele é importante Complementar e junto. vai dar muito conforto, vai dar a satisfação ao paciente que vai conseguir acelerar aquele processo inflamatório ali. Então, uma dica que a gente pode dar
para os nossos pacientes é fazer os tratamentos em conjunto, não pensar no tratamento. Primeiro eu tentei acupuntura, depois eu tentei osteopatia, depois eu fui para pilates, depois eu fui para físico. Não, vamos tentar fazer uma associação de todos esses tratamentos que a gente tem uma resposta mais positiva mais rapidamente, né? Seria isso. Eu lembrei agora de uma situação ali na Bela Físio mesmo, né? Tu tá lá fazendo a avaliação do paciente, eu tava ali guardando a chegada, No consultório lateral, consultórios, um do as lado do salas outro. lá, e tu ali bateu na porta, ó, vem aqui que tem uma situação aí. Isso aí. E ali mesmo a gente percebeu que tinha indicação para ele fazer uma avaliação de osteopatia e ele seguiu o tratamento lá e foi muito. Vamos aproveitar e falar aqui, o Dr. Vinícius atende conosco lá na Bela Físio. Vinícius, queria que tu dissesse onde mais tu atende. Eu acho que tu tá atuando também na área de São Leopoldo, Novo Hamburgo. Agora, fala as novidades aí, Vinícius. Isso, agora sou morador de São Leopoldo agora, né? Tô muito feliz lá. Nós de Canoas aqui não estamos felizes, Vinícius. Tu é canoense, não pode não podemos perder esse talento aí. Não, eu tô trabalhando na clínica Pilates, Osteopatia e Saúde, a clínica da minha esposa. Isso é lá em São Leopoldo, São Leopoldo também. Okay. Né? A gente lá trabalha com osteopatia, a Luciana Sevaldo também é osteopata. Nossa colega, nossa amiga. Um abraço, doutora. Ela, além disso, ela também trabalha com Pilates. E lá a gente associa essas duas terapias, né? E atendo aqui em Canoas também, na Bela Físio. Tem consultório próprio também, na Inconfidência ali. Endereço, Vinícius? Edifício La Torre. La Torre, ali quinto andar. Na Inconfidência. Na Inconfidência, na sala 505. Então, assim, eu sempre tive muito essa, como é que eu vou dizer? Eu sempre atendi em locais diversos. Eu gosto de dar essas opções para meus pacientes. Eu atendo lá, atendo aqui. Fiz muitos atendimentos domiciliares também. A própria Bela Físio me encaminhou alguns aí. O Vinícius, nós tivemos, agora estava lembrando, ainda bem que tu lembrou disso. Nós tivemos, ainda temos, né, a PhysioK, que é uma empresa de atendimento domiciliar e que a gente atendeu por todo o estado do Rio Grande do Sul aí também, né? Teve um período que nos deu bastante trabalho, mas foi muito bom, né? A gente conseguiu levar atendimentos para locais aí onde as pessoas não tinham acesso, não tinham condições de fazer os atendimentos nas clínicas, né? E a gente levava os colegas para... Então tem mais uma parceria nossa aí, quase que a gente esquece. Nós somos sócios da empresa PhysioK, é uma empresa que prestou serviço para as maiores home cares do estado do Rio Grande do Sul, nos áureos tempos das home cares. Agora está voltando, né? Mas porque houve uma queda em função da legislação trabalhista, as home cares tiveram dificuldade, agora estão voltando. Quem sabe a PhysioK retorna, né, Vinícius? Vamos aí. Esse projeto nunca apagou, né? Ele tá lá latente, querendo sair de novo, né? Eu me lembro, nós tínhamos atendimento em mais de 20 cidades espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul, coordenadas por mim, né, Vinícius, e por ti, né? Que nós tínhamos essa parceria. Mais de 30 fisioterapeutas envolvidos aí, levando atendimento por tudo, né? Mas, bom, vamos seguir aqui. Vinícius, eu queria que tu falasse, assim, de uma questão muito importante que a gente ouve dentro do consultório e é uma pergunta frequente também dentro do consultório e uma mistura. Os pacientes, eles misturam osteopatia com a quiropraxia. Às vezes eles não conhecem uma, não conhecem a outra, ou conhecem só uma. Enfim, Vinícius, eu queria que tu fizesse aí uma explanação para tentar esclarecer essa questão. É uma questão importante, né? Na verdade, a osteopatia ainda carece de uma divulgação maior, as pessoas não têm o mesmo conhecimento. Eu vejo que a quiropraxia ela é mais difundida, tem curso superior específico, né? Mas é uma questão ainda meio discutível, porque eles têm uma guerra com a própria fisioterapia, né? Na fisioterapia por desvincular, né, da especialidade da fisioterapia e por eles terem um curso próprio. Sinceramente, em que pé que isso anda lá no Ministério da Educação, eu ainda não sei. Até onde eu sabia,
ainda era uma especialidade da fisioterapia. Até onde eu sei, podemos corrigir isso, mas até onde eu sei é uma especialidade. A quiropraxia ainda é uma especialidade exclusiva da fisioterapia, assim como a osteopatia. Tem questões judiciais envolvidas, e essa discussão ainda é longa, não é nossa, né? Não é nossa. Mas como especialidade, assim, para nós fisioterapeutas, só para ficar um pouco claro, assim, para fazer a formação em quiropraxia, a gente faz uma pós-graduação que leva em torno de 9 meses, lá onde eu fiz a osteopatia. A quiropraxia lá leva 9 meses. E a osteopatia leva 4 anos. Só daí a gente vê uma diferença de conteúdo estudado, né? A gente tem muitas técnicas semelhantes, né? De correção de coluna, principalmente, que é onde eu vejo que a quiropraxia se foca um pouco mais, né? Não é exclusivamente coluna, mas é onde eles dão maiores estímulos, assim. Mas aquelas correções vertebrais e tal, o pessoal fala aqueles estalos, né? Muita gente procura, gosta muito daquilo, outros já têm medo, né? São maneiras de corrigir uma disfunção vertebral. A quiro trabalha bastante, então, essa parte de coluna. E a osteopatia, como eu falei, ela faz aquela... metabólico, vê o corpo como um todo, né? Uma unidade. Às vezes tu corrige uma disfunção vertebral mexendo em outras estruturas, não diretamente, né? Então, isso é interessante, porque tem gente que tem o receio, por exemplo, daquela manipulação, e ela é muito perigosa mesmo. Eu fico assustado ver, assim, colegas, até pessoas sem formação fazer manipulações, assim, de coluna, de cervical, principalmente, e é um risco muito grande, né? Tem que ter uma mão muito precisa para fazer um ajuste ali de coluna. É até irresponsável ver pessoas sem formação fazer, assim, sabe? A gente, quando estuda, se aprofunda, tu vê tudo que pode acontecer numa manipulação de coluna, né? Mas a gente consegue fazer isso na osteopatia de uma forma mais suave, né? Mais sutil, sem aquela tensão que gera na... E a osteopatia, ela sempre vai lidar com ajuste articular, vamos lá, vamos esclarecer até o ajuste que a gente chama de ajuste articular, que é o termo correto, é a estralar, Isso, como o paciente chama fala, de trust, né? né? Trust, né? É o trust. Mas o paciente fala, estralar, botar num lugar, usa esses termos. Então, vamos tentar evoluir assim. A osteopatia sempre faz isso, ou são casos específicos, faz com mais suavidade, tu já falou, enfim. Na verdade a gente faz a correção quando há necessidade, né? Não se então, manipula a coluna não se manipula a coluna assim. A gente identifica, voltando lá na necessidade, né, do diagnóstico correto de precisar do ajuste ali na coluna. Que a gente corrige com o trust ou não. Uhum. E aí essas correções acabam, enfim, né, deixando a pessoa com o corpo... eles gostam de falar muito, agora tô alinhado, né? Mas isso é porque, assim, ó, quando uma estrutura tá, entre aspas, fora do lugar ou tá em disfunção, o corpo não consegue processar o processo de recuperação direito, né? Por isso que a lesão fica crônica, né? Então, o corpo ele precisa estar bem ajustado para o corpo poder cicatrizar bem, né? Fazer o processo de recuperação. E isso é um outro princípio da osteopatia, que é a estrutura... A gente chama, ela se sobrepõe à função. Sim. Então a gente precisa estar com a estrutura em dia. A estrutura alinhada para a função. Para a função funcionar, né? muscular, visceral, sistema nervoso autônomo. Tudo precisa estar, para tudo funcionar bem, para o corpo recuperar rápido, isso tem que estar bem ajustado, bem alinhado. Né? Tá, então não quer dizer que, e isso até comercialmente falando, porque a gente presta serviço, né? Então não quer dizer que o paciente vá na osteopatia, mas eu fui e não foi bom porque o cara nem me estralou. Então não é necessário e fundamental que isso seja executado. A gente tem também assim eu oriento bastante meus pacientes, foi como eu aprendi, né? A gente faz uma série de estímulos e às vezes esses estímulos eles levam alguns dias até que o teu corpo assimile bem
Isso 2 dias. Então, assim, esses 2 primeiros dias são fundamentais para saber como que o teu corpo vai reagir, né? Então, às vezes tu sai de lá com um alívio instantâneo, que é tudo que a gente quer, né? O paciente rapidamente bem. Às vezes leva uns 2 dias, o corpo tenta se reorganizar e aí a partir desse segundo dia também acontece quase que às vezes a dores uma melhora bem importante. Então, isso tudo é importante informar sempre o paciente, né? Eu gosto sempre de conversar, falar bastante sobre isso. Na primeira sessão tu já esclarece bastante o programa de trabalho. Como que funciona, né? As pessoas gostam, eu vejo que elas se interessam bastante e eu gosto de explicar também para ver, porque assim, quando a gente tem uma intenção de melhorar, né, a tratar aquele paciente, melhorar a dor dele, e o paciente também chega com essa mesma intenção de querer ficar bom. Isso é uma coisa... Casamento. É um casamento, né? E se o paciente entende o que ele tem, entende o que ele precisa melhorar, a intenção, ela é muito melhor, sabe? Ele adere ao tratamento, aí a gente tem mais sucesso mais rapidamente, né? A gente eu gosto de falar sempre aquele exemplo, né, uma experiência, né, científica, 2 copos de água pura, né, sem minerais, H2O, e com sensores, eletrodos, medindo a atividade elétrica da água. Aí uma pessoa coloca boas intenções num copo e más intenções no outro copo. E se percebe quantitativamente que são diferentes, né? Não se sabe por quê, mas sensibilidade energética. Então, a intenção é importante, né? É fundamental, né? Mas tu conhecer, o que eu aprendi é isso. Tu saber o teu problema, a tua intenção, ela vai funcionar melhor, entendeu? Facilita. Tanto a minha, de saber o que eu estou fazendo. Aí entra o diagnóstico, né? E a do paciente também. Para saber do prognóstico. Vinícius, e quanto tempo dura uma sessão de osteopatia, assim, em média? A sessão, eu trabalho com sessões de 1 hora. Às vezes é difícil, às vezes tu vê que tem uma necessidade de querer, né, estimular mais coisas, às vezes, mas também a gente tem que saber a hora de parar. Sim. Com crianças, com bebês, varia um pouco, né? Às vezes não tem necessidade de um atendimento tão longo, mas a gente, em geral, eu gosto de ficar 1 hora, mesmo quando eu não vou fazer mais estímulos, até para observar algumas respostas. Na verdade, a osteopatia com bebês é bem interessante também. Fala um pouco sobre isso, Vinícius. Queria perguntar, porque na verdade a gente está fazendo um informativo, né, para as pessoas entender bastante sobre e as possibilidades de cura dos seus problemas. Que eu sempre digo para os pacientes que vão na Bela Físio, que me procuram de alguma maneira, é que hoje em dia a gente tem recursos para praticamente tudo. Então, sofrer não é mais uma opção. Sofrer com dor, mas eu tô... E a gente fala, eu falo bastante, a gente não ouve mais as palavras, o fulano de tal tá entrevado, o ciclano tá desenganado, que eram palavras antigas, né? E hoje tem recurso para tudo. Então, fala aí, Vinícius, para nós abordar esse tema aí das crianças e bebês. Vou falar um pouco sobre as indicações, enfim, em geral, né? Vou falar, já que tu falou a gente começou a falar sobre crianças, sobre bebês. É muito satisfatório, assim, né? Trabalhar com bebês, assim, né? A Luciana, a minha esposa, ela também, ela tem uma linha, ela trabalha bastante com isso e ela... Não que eu não goste mais do que eu, não, mas... tem mais aptidão, porque também é uma questão. Ela tem uma habilidade também com isso, né? Lida muito bem. E as respostas com os bebês são muito rápidas, né? Seja para, enfim, refluxo, né? Cólicas, né? Problemas muito comuns em bebês, né? Disfunções de mamada, assim, né? Às vezes tensões de ATM em crianças, né? A articulação da mandíbula, a criança machuca o peito, né? Ou tem uma mama sem qualidade, né? E acaba até desmamando precocemente por não ter uma boa sucção, né? Então a gente trabalha isso. Torcicolo congênito. Num primeiro momento, Vinícius, eu pensei no torcicolo congênito, porque é uma aplicação já... Seria assim a primeira que vem na mente. Mas que interessante, está falando, teria então até para a questão das cólicas, as crianças sofrem muito com isso. A própria dificuldade de mamar, a sucção, que é uma questão fundamental nos primeiros meses de vida. Tu falou do torcicolo, que às vezes se relaciona muito, né? O torcicolo certamente vai refletir na mamada, porque
é uma tensão muito maior de uma parte, né, do corpo ali, da cervical do bebê e tal. Isso a gente consegue corrigir, assim, às vezes em pouquíssimas sessões, né? E melhora bastante essa questão da mamada, assim. Imagina uma criança que poderia ficar se alimentando por fórmulas, assim, Pois é. e a gente, né, consegue dar essa qualidade pro bebê, assim, né? É uma coisa muito, muito satisfatória. Interessante. E a questão do torcicolo também, né? As crianças chegam com encurtamentos musculares, assim, que na hora a gente resolve. Pô, É, que é uma coisa que é trabalhado muito na fisioterapia, o torcicolo congênito, e que daí então a gente pode ter esse auxílio aí para melhora junto com a osteopatia. Interessantíssimo. Né? quanto antes, né? Quanto antes mesmo, né? Se eu lembro agora, a gente citou meu colega lá, o Luiz Felipe Toqueto. Sim. Ele atuou no parto da filha dele e a filha nasceu ali, identificaram na hora o torcicolo congênito. Ele disse: Não, eu vou tratar minha filha agora aqui, na hora do Que parto. espetáculo. Ele, tá lá, Isadora lá, Poxa vida. perfeita, na hora foi corrigido. E eles diziam, né, meus professores, que na Europa tem às vezes osteopata na sala de parto, né, para fazer correções. Inclusive, se identifica às vezes uma tendência para escoliose, alguma coisa assim que acontece, alguns traumas na hora do parto, que é um momento bem Não, agressivo, claro, né? é. E lá também se fazem correções. E que mais que a gente teria assim, agora saindo das crianças, bebês, que mais de indicação a osteopatia? O que mais me procuram, na verdade, são a questão das hérnias, né, de disco, hérnias lombares, né, as lombalgias, lombociatalgias, né, as dores ciáticas, ah, hérnias cervicais, né, aquelas dores irradiadas por braço, as pessoas chegam com formigamento, assim, enfim, o tratamento às vezes, nesses casos, né, quando tu vai tratar uma questão às vezes local, sem tratar aquela origem Sim. cervical lá. São muitas dores posturais, então seria o maior engajamento na área da osteopatia seria as dores A posturais. gente, né, naturalmente tá sujeito a cargas de gravidade, de esforço, né, cargas emocionais, Sim. todos esses tipos de cargas, eu vou chamar, vão levar o nosso corpo ele resiste bem, né, entre aspas, só que chega uma hora que ele acaba cedendo, né, e aí começa um processo de dor, né. É essa hora que a gente precisa atuar, né, tanto a fisioterapia como a osteopatia. Então, com esses ajustes, né, para a hérnia, a gente tem ótimos resultados também. Eu só queria citar uma outra situação de bebê que eu não falei, que são as assimetrias cranianas, né, que são Ah, uma tem coisa bastante muito... também. Casualmente, essa semana, lá da Bela Físio, uma pessoa me procurou lá, interessada em saber, né, às vezes na hora do parto, ou às vezes mesmo são algumas que são posicionais, assim, né? A criança dorme muito numa posição e Isso. acaba o crâniozinho, né? Questão da moleira, né? Que a pessoa Exato. conhece bem, ela tem muita mobilidade, né? Os ossos do crânio da criança, e a gente consegue modelar para isso não... E daí, isso às vezes é até um diagnóstico diferencial do torcicolo congênito, né? Porque essas disfunções de crânio, Podem, às vezes a isso, pessoa vai para uma área que seria, que imagina, e aí vem o diagnóstico, não, isso é torcicolo congênito, não é. Então, realmente nós temos um caso lá na Bela Físio atualmente que nós estamos tratando e que eu acho que é uma disfunção já de crânio, né? na verdade, assim, o, na ortopedia, né, a gente já vê, assim, né, tem aquelas as órteses de uns capacetinhos de correção, assim, né, que se Sim. usa. É um tratamento também, né, que acaba tendo sucesso às vezes, mas com a osteopatia a gente consegue ser muito mais efetivo, né, dando mobilidade e melhorando essas assimetrias cranianas, devolvendo, né, a estrutura normal, né, com poucas sessões, assim, uma, duas sessões, às vezes a gente consegue ver resultados bem impressionantes, assim. Enfim, na parte já, isso só para finalizar a questão de bebês, né. Mas já adultos, às vezes a gente consegue tratar também, a gente falou de coisas viscerais, problemas como constipação, né? Constipação tem resultados muito bons.
cólicas, refluxos em adulto, né? Refluxo, né? Bastante, né? O pessoal às vezes, né, deixa de tomar remédios como o omeprazol, o pantoprazol, né? Similares assim que tratam essa questão do refluxo. Às vezes a gente consegue tratar com osteopatia com essas manipulações, terapia manual, né? Só usado, só a mão que a gente usa ali para fazer esses ajustes. Então, para quem me ouve cotidianamente no consultório, eu digo sempre isso, sofrer não é mais uma opção. Tá aqui o Vinícius, prova disso, meu colega aí, falando de várias coisas que, poxa vida, que pode ser resolvida com a mão. Claro que é a mão do especialista, claro que é a mão do cara que estudou, mas eu quero dizer que existe a possibilidade, né? Isso é muito importante da gente entender. Tá, Vinícius, então, voltando um pouquinho ali, tu tá atuando em São Leopoldo, Canoas. São Leopoldo, Canoas. Em geral, minha agenda se concentra mais na parte da manhã aqui em Canoas, e à tarde já tô atendendo em São Leopoldo. Mas nós temos que ampliar, nós precisamos ir lá para Bagé, Vinícius, porque eu tenho várias indicações de osteopatia lá. A doutora Martielli e o doutor Sérgio, que nos escutam aqui lá na Bela Físio Bagé, também tem bastante indicação. Vamos ter que abrir uma brecha aí na agenda para ir para Bagé. Não, vamos lá. Eu acho que proporcionar aos pacientes, né, de Bagé, isso seria uma coisa bem satisfatória para mim também. Eu gosto muito. Eu não sossego muito num assento, né? Então, eu vou com prazer lá. Vamos fazer uma agenda em Bagé. Vamos fazer uma agenda em Bagé, até no clube, no Bagé, no Grêmio Bagé, que eu sou fisioterapeuta agora. Lá nós temos indicação também. Gostaria de parabenizar, porque é um grande feito aí, né? A gente fica feliz de ver aí lá agora como profissional, né, do futebol agora, trabalhando com o Bagé lá. E, enfim, cara, estão na torcida por ti lá. E agora tem um novo time do coração aí. Obrigado, tem um novo time do coração, o Bagé. Amanhã tem jogo, fica um abraço aí para a Comissão Técnica, o Bandeira, o Silvio, o Sandro lá, que são nossos amigos aí. Vamos acompanhar. Bom, mas Vinícius, e deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou, eu atendo lá em São Léo e Canoas, mas tu vai nos domicílios ainda, que é uma área que a gente tem a Fisiokey, e que não é através da Fisiokey que tu tá indo nos domicílios, mas me fala sobre isso até para nós atualizar essa questão. Assim, eu né, sou fisioterapeuta e osteopata. Eu não deixei de ser fisioterapeuta por causa da osteopatia. Tem casos que as pessoas me procuram ainda, para tratamento fisioterapêutico. Eu gosto de tratar bastante com exercícios terapêuticos. Às vezes tu levar essa situação de conforto até para a pessoa, né, fazer no seu próprio domicílio, quando ela não tem a opção de ir numa clínica e tal, eu ainda faço, né, ainda atendo domicílio. E eu acho que a gente tem que estar sempre atento e identificar, né, a necessidade do paciente para poder levar isso, né, com a Fisiokey a gente teve esse momento de né, bem engajado nessa bastante desenvolvimento, né, de atendimento auxiliar. Mas sempre que há necessidade a gente vai lá, né, a gente leva o paciente. Daí vamos falar também, a gente falou agora do futebol, falamos da natação, a gente é apaixonado pelo esporte, desde que nós nos criamos ali, desenvolvemos nossa amizade através dos nossos pais que nos colocaram para fazer esporte e tudo mais. A osteopatia, como que ela se encaixa na fisioterapia desportiva? Vamos abrir esse capítulo aí, Vinícius. Bom, uma característica importante na osteopatia, assim, é a gente conseguir acelerar bastante o processo de recuperação, né? Lesões crônicas, assim, o futebol, claro, quando não é uma questão cirúrgica, aquela questão protocolar que precisa seguir, mas a gente fazendo alguns ajustes, assim, a gente consegue acelerar muito a recuperação dos atletas, né? Agora tu falou, me lembrei de uma situação de um atleta que, no meu tempo ainda... estava finalizando o curso de fisioterapia e eu fazia estágio no Grêmio Náutico União, lá no departamento de fisioterapia lá, e o Dr. Ivan Pacheco, ele era médico ainda se não me engano, médico do São José Esporte Clube, e a gente tratava muito os atletas do futebol lá, né, e tinha um atleta que eu tratei por um tempo lá, ele tinha uma pubalgia crônica, né, uma lesão bem comum no futebol até. E hoje em dia eu certamente
trataria ele diferente, né? A gente fez muitas sessões, ele ficou afastado do futebol, não conseguia bater na bola, né? Imagina o chute. Uma lesão de pubis é uma lesão muito complicada. Mas às vezes com a osteopatia a gente consegue, com esses Acelerar o processo. ajustes, enfim, de sacro, de ilíaco, né? Da coluna mesmo. Algumas estruturas faciais que podem estar envolvendo, gerando tensão ali na região, né? Gerando assimetria no pubis, né? Na sínfise púbica ali. E isso pode gerar um desequilíbrio muscular, né? E aí o processo de inflamação começa a aparecer, né? As osteopatias, às vezes, né, tratar um paciente que já está em tratamento na fisioterapia lá, né? Do futebol, por exemplo. E tu conseguir fazer um ou outro ajuste ali, com certeza acelera bastante o processo de recuperação dele. E uma outra coisa importante que tem muitas lesões, e principalmente as lesões desportivas, elas não aparecem nos exames de imagem, né? Então a gente tem uma dúvida que vai se criando na cabeça do atleta, vai se criando na cabeça do dirigente e até do departamento médico, departamento de saúde do clube, e que às vezes a gente consegue, que aí entra os ajustes articulares. Há uma característica importante na osteopatia, né, por ser uma terapia manual, e a gente tem que desenvolver bastante a sensibilidade para perceber essas disfunções, essas tensões pelo corpo, né? Às vezes as pessoas chegam com exames complementares pra gente, aquela pilha, Sim. né? Não é que não seja importante, mas ele, como meu irmão também gosta de dizer, é um exame complementar, né? Ele não pode se sobrepor ao exame físico da gente, né? Aquela anamnese detalhada. Fazer uma boa avaliação ali física faz toda a diferença, né? E eu lembro de professores me falando que às vezes tu não dá bola para a dor do paciente no sentido do local, né? Uhum. Porque às vezes a gente tende a se influenciar por uma dor no ombro, daí tu, mas eu preciso ver o entorno do ombro dele, né? Às vezes uma dor de ombro, por exemplo, um ombro direito pode ter uma relação com o teu fígado. E é uma coisa impensada, assim, né? Numa terapia, num outro tipo de. Por isso essa de visão avaliação. como todo da osteopatia, né? Então, assim, eu acho que as pessoas deviam conhecer mais. Eu procuro divulgar também, tenho rede social para isso, né? Fala aí, Vinícius, fala aí sobre... tuas redes aí para o pessoal acompanhar e seguir. Tem um Instagram que fala sobre osteopatia, né? viniortiz.fisioterapia. Eu sigo lá, eu sigo. Curte? Eu curto. Não, mas eu gosto de esclarecer umas questões ali, né? Eu acho que se todo colega, todo osteopata, né, fizer esse trabalho, a gente vai conseguir levar isso para mais pessoas, né? Então, assim, a divulgação é importante e isso não depende, não adianta chorar que ninguém conhece a osteopatia. Isso é um trabalho meu, Claro. é um trabalho dos outros colegas também, todo mundo tem que divulgar porque a gente sabe que pode fazer pelos outros e era bom que todo mundo conhecesse para poder ir atrás, né? E eu sempre digo que o sucesso é a soma dos resultados positivos da gente, né? Não dos resultados negativos, porque a gente tem também resultado negativo, mas os resultados positivos têm que ser sempre maiores que os negativos para a gente ter sucesso. Então, eu acho que é um caminho que realmente tu está trilhando junto com a osteopatia, né, Vinícius? A fisioterapia e a osteopatia paralelamente e que nos ajuda, de fato nos ajuda no teu trabalho. A gente tem que estar sempre atento, né? A gente tem essa vocação, né? É uma profissão bonita, a gente eu agradeço muito por a fisioterapia ter me escolhido, né? Porque a gente acaba sendo escolhido, né? Claro. E é uma coisa muito prazerosa poder levar essa cura, né? Essa diminuição da dor, esse conforto, essa qualidade de vida para os pacientes, né? Tu recebe inúmeros presentes, elogios, coisas, né? Isso é o que paga a nossa... É verdade. A gente precisa da nossa remuneração para viver, mas o retorno dos pacientes, assim, o paciente dizer que não sentiu mais dor, assim, é uma coisa que é difícil de explicar até, né? A gratidão, essa realmente é a maior
é o maior bem que a gente leva, né? Os pacientes ali que às vezes não conseguem caminhar, às vezes não conseguem realizar uma função e que voltam a realizar e retornam isso para nós com carinho, até com um abraço, né? Um simples abraço que já muda toda a nossa relação profissional e com a nossa profissão, né, Vinícius? Não, é isso aí, eu falo muito, né? Bom, a Bela Física é uma referência aqui em Canoas, as pessoas todas conhecem e de lá eu escuto muitos elogios, né? Principalmente nessa parte afetiva, o pessoal cuida muito lá, trata muito bem, é muito bem recebido. E então também não é só olhar uma lesão, tratar uma lesão, essa visão de dar um aconchego ali para a pessoa que está lá com um problema, né? um acolhimento, também é importante. E eu escuto muito isso, né? Quando os pacientes que tu me indica aí, o pessoal vai muito feliz, né, para fisioterapia, o que não é um... Eu sempre digo que a fisioterapia é chato de fazer, é ruim, só vai lá porque tu tá precisando, senão... né? Mas que a gente tem que criar esse ambiente aí, ambiente de evolução positiva. Mas eu acho que era isso, né, Vinícius? Mais alguma coisa que tu queria acrescentar? Algum outro recado? Outra questão que a gente esqueceu de falar? Mas também podemos ter outros encontros, né? Não, assunto a gente tem bastante, né? Não, eu fico realmente feliz pelo convite e por falar de osteopatia, né? Eu tenho essa questão de querer divulgar mais, assim, eu gostaria de fazer mais, inclusive. Mas quando eu vi vocês e tu e o Carlos Mário me convidaram aí, eu fiquei feliz, né? Poder falar isso aos 4 ventos virtuais aí, né? A gente vai ter muitas oportunidades ainda, né? Para falar sobre qualquer assunto aí, né? A parte esportiva, ela é muito presente na nossa vida, mas... A gente tem essa história e nunca vai deixar isso para trás, né? A gente vai estar sempre falando quando necessário aí. Então tá aí, é o que eu sempre digo, a gente não pode viver sofrendo, sofrer não é uma opção, nós temos recursos hoje para tudo, seja o recurso do ponto de vista fisioterapêutico, seja do ponto de vista osteopático, medicamentoso, cirúrgico, desportivo, a saúde está evoluída num ponto que a gente consegue recurso para melhorar a nossa qualidade de vida. Não podemos ficar sofrendo em casa, porque aí a gente não tem tratamento. As pessoas precisam saber, né, que elas não têm essa necessidade, né, não é uma sentença, né, às vezes a dor pode ser resolvida e a qualidade de vida tem que ser uma busca sempre, né. Fechou então, Vinícius. Valeu. Um grande abraço. Sempre, né, meu? Sempre junto aí. Valeu, grande abraço. Obrigado, pessoal.